Oxford Group, a maior empresa brasileira de consultoria nos Estados Unidos há mais de 40 anos, apresenta Economia e Você. Um oferecimento Life, Ferreira Araújo Ló, 3 décadas de experiência em imigração nos Estados Unidos. Boa noite, prezados ouvintes. Hoje temos novamente um programa extremamente interessante. O Brasil exportando tecnologia para o mundo como um todo e para os Estados Unidos em particular. Teremos o prazer de abordar 2 temas no mesmo programa. O primeiro, a competência brasileira em poder exportar uma tecnologia unique para o resto do mundo. E segundo, saber de que se trata essa tecnologia. Como é que o Brasil conseguiu encontrar uma solução que representam valores extraordinários para a economia de cada país. Para isso, vamos ter aqui no nosso programa André Cavalcante, empresário brasileiro, visionário, que conseguiu desenvolver a internacionalização de uma gama enorme de empresas e que nós vamos tentar tirar dele alguns segredos de como é que você faz um programa de sucesso na internacionalização de empresas brasileiras. André, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Olá, Carlos, muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer e uma honra fazer parte do seu programa, poder trazer aqui as informações que forem possíveis, que tiveram ao nosso alcance para os seus ouvintes. André, vou começar por você. Você é uma pessoa, se eu não estou equivocado, de Pernambuco, né? E que fez uma carreira mundial. O que fez você, André, sair de um estado líder do Nordeste e ser uma figura internacional? O que é que lhe embalou para isso aí? Olha, eu acredito que esse é um desafio de quem empreende no Brasil, né? que entende que é possível, com o que aprendemos no nosso mercado, né, replicar para outros tipos de mercado, né? Quando se entende um pouco da variação que o nosso mercado tem, da necessidade do exercício que o empresário precisa fazer no mercado brasileiro para ter sucesso. Então, você começa a entender que suas capacidades podem ser exploradas também em outros mercados. Então, isso é uma motivação, né, com que a experiência adquirida em mais de 30 anos empreendendo no mercado brasileiro, né, me motivou a buscar o mercado internacional, inicialmente pela Europa. Né? André, você fala uma grande verdade. Eu, quando morava no Brasil, tinha o prazer e a honra de ser consultor de várias empresas, entre elas uma empresa até hoje existente no mercado chamada Tetra Pak. E o presidente da Tetra Pak me disse o seguinte: se o empresário consegue se haver bem no Brasil, ele consegue se haver bem em qualquer lugar do mundo, desde que tenha a humildade de querer conhecer e entender como é que eles funcionam. Porque desafio maior que o Brasil não há. Mas, ao mesmo tempo, humildade não é a principal característica do homem de sucesso no Brasil. Então, eu faço questão de mencionar o nome dele, que foi um grande parceiro de trabalho, Nelson Fidesz. Então, vamos ao caso que nós vamos tratar hoje. Há um nível de corrosão dos metais. Isso tem um significado econômico. Qual é o significado econômico desta corrosão que acontece no mundo inteiro em todos os produtos de metal? Vamos lá. Nós temos aí dois caminhos para seguir. Primeiro, é um impacto econômico, que é o nosso objetivo aqui, né? Falando de economia, nós estamos falando aqui segundo dados já de várias instituições, inclusive estudos americanos, nós estamos aí falando de 3,4% do PIB mundial. Estamos aí à ordem, em 2025, 3,93 trilhões de dólares, né, gastos diretamente com corrosão.
estamos falando de 3,4% do PIB mundial. E falando de meios ambientais, 30% do metal do aço que é produzido no mundo se destina a substituir peças corroídas. Então, nós temos aí também um valor aí, enorme, né? Falando de só no mercado americano, a volta aí de 21 bilhões de dólares ao ano, só o metal. Não estou falando da mão de obra, não estou falando do tempo, não estou falando da paragem, só o metal. Então, são números gigantescos, né? É um mercado enorme e um mercado que está inerte de novidades, né? Não tem nada de novo, né? Ou de tão novo, né? No mercado de corrosão no mundo, né? Então, e aí onde é esse universo, é esse mar que nós estamos navegando. Nossa, impressionante, quer dizer, você está com quase 4% do PIB mundial sendo corroído todo ano pela ferrugem. E isto vale para áreas, inclusive, importantes de segurança, pontes e viadutos e áreas importantes na economia. Dentro de cada empresa, não há empresa que não tenha algum metal que a ferrugem está comendo, né? Nesse panorama, a nível de Brasil, André, qual é o nível de visualização, de consciência que o Brasil tem com relação a esta corrosão que está, de alguma maneira, dilapidando o patrimônio do setor público e do setor privado? O Brasil, como foi a nossa primeira conversa, os desafios aqui são grandes. Mas com a presença cada vez maior de uma cultura organizacional internacional, então muitas empresas, grandes empresas nacionais e internacionais que aqui trabalham ou que têm algum DNA internacional, têm uma visão, é inevitável, precisa se combater a corrosão de alguma forma, né? Ou usa os métodos tradicionais de tratar, pintar, substituir, lixar, ou a proteção catódica para o que está enterrado submerso, ou se busca novas tecnologias. E aí é onde entra a Brushless, né? São novas tecnologias. O mercado hoje ele começa a se abrir com uma velocidade maior, o mercado brasileiro, para a preocupação com a prevenção. Até pouco tempo atrás, a preocupação era com a correção. Então, quebra, corrige. Uma referência, Carlos, em matéria de números, já que nós estamos aqui falando de números, veja como varia. O mercado americano, o PIB do mercado americano, se gasta diretamente com corrosão, é 3,1%. Porém, se levar em consideração as paragens, né, a perda de produtividade, o atraso da produção na indústria, especialmente na indústria, no agro, se levar em consideração tudo isso, chega a quase 6%. O que nós chamamos isso de custos indiretos. São os custos que não são tangíveis. Não é aquele o custo que está à frente dos olhos. E nós tentamos explicar isso para o mercado nacional, no caso do Brasil, que o custo da corrosão de tinta, pintar e lixar é 15%. 85% está com um iceberg. Está abaixo da linha d'água. Então, esse custo é onde a Brushless trabalha, é na integridade do metal. Então, estamos falando aí de números que são gigantescos e que impactam diretamente a economia das empresas e do mercado onde houver desenvolvimento e onde houver uso de estrutura metálica. Vamos voltar um pouquinho atrás. Nem todo ouvinte nosso é inteirado, é um engenheiro ou um químico que entende disso. Mas todos estão envolvidos diretamente com a economia, com o desenvolvimento da sua empresa. Como é que ocorre esse desgaste, esta ferrugem? E por que ela acontece? Bom, a corrosão ela se dá por vários fatores, especialmente o ambiente. Mas no nosso caso, a nossa tecnologia, ela atua em um dos principais fatores da corrosão, que é o desequilíbrio potencial que existe na liga metálica utilizada comercialmente. O metal ele é extraído da natureza, ele passa pelo processo siderúrgico, é adicionado vários
itens aéreos na linha de produção, a gente não vai entrar em detalhes, como é o caso, mas para contextualizar, e ele se transforma na linha comercial que nós conhecemos. Quando ele se transforma nessa linha comercial, ele é um doador natural de elétrons para o meio. E isso é um início do processo principal de corrosão que nós atuamos. Nós trabalhamos justamente no equilíbrio desta estrutura metálica, que até pouco tempo atrás era muito difícil de fazer, sem o uso de tecnologia, pois não havia componentes eletrônicos com desenvolvimento ou com capacidade suficiente para nos dar a informação para que pudéssemos fazer esse equilíbrio potencial nas estruturas metálicas. Principais fatores, além deste, e que é impactante para a velocidade dessa corrosão, é o meio ambiente. E não se fala apenas de meio ambiente salino, tá, Carlos? Muita gente pensa que, estou na beira da praia e aqui eu tenho na beira-mar e eu tenho um problema de corrosão, se eu estiver no meio do país eu não vou ter. Depende. Se estivermos falando de uma casa, de uma residência, tudo bem. Mas quando falamos de indústria, muda completamente de figura. Pois na indústria nós temos vários fatores. Não só indústria. Protegemos no meio, por exemplo, do Brasil, que é um país fantástico para se falar de meio ambiente. Nós temos aqui todos os tipos de variações ambientais, né? Desde o seco ao úmido, do quente ao frio, do alto ao baixo. Então, no meio do país, mas, por exemplo, uma coberta de uma piscina olímpica, ele desprende produto químico que vai agredir a estrutura metálica, mesmo estando no meio do país. E fora a indústria, que trabalha com vários fatores que tornam aquele ambiente agressivo. Né? O agro, idem. Nós atuamos fortemente, temos vários clientes, inclusive empresas americanas que estão no Brasil, do setor de fertilizantes, que não estão na beira da praia, estão longe do mar, mas eles sofrem muito por causa do processo produtivo, por causa dos insumos, e tudo isso influencia na corrosão. Então, por isso que a indústria ela sofre tanto com corrosão. O metal ainda é o meio mais viável para se produzir no mundo. Desde uma indústria de mina até uma fábrica de papel, até uma fábrica de embalagem, como a Tetra Pak, que você mencionou. Então, as máquinas são feitas de metal. A estrutura da fábrica é feita de metal. O transporte é feito por veículos metálicos. Então, tudo isso é possível, é passível de corrosão e é onde a Rustless pode atuar, colaborando com a redução da velocidade dessa corrosão. Então, na verdade, para entendermos melhor, a tecnologia que vocês desenvolveram foi no sentido de diminuir o tempo, ou aumentar a corrosão, aumentar a resistência. Entra um pouco em detalhe como é que funciona esse processo que acaba por economizar uma parte do custo da manutenção desse metal. A nossa tecnologia ela atua reduzindo a velocidade da corrosão. Aço carbono ele tem uma velocidade X e nós conseguimos fazer com que, no mínimo, este tempo ou este uso seja X dividido por 3. Então, eu vou aumentar o tempo, eu vou dobrar além do tempo que eu faria aquela manutenção. Se eu faço manutenção a cada ano, eu vou fazer a cada 2 anos e meio, 3 anos. Se eu vou fazer a cada 6 meses, eu vou fazer a cada 12, 18 meses. Então, eu aumento a vida útil dessa estrutura metálica. Temos casos de muito mais tempo do que isso, mas conservadoramente falando, nós atuamos aí dentro deste gap. É sempre esse o nosso piso. Né? O que é que eu chamo de piso? Esse é o menor resultado que conseguimos entregar. Conseguimos entregar mais do que isso, ou seja, muito mais do que o triplo, do que o quíntuplo do tempo de vida útil da estrutura. E o que nós fazemos é isso, atuando no desequilíbrio potencial da estrutura metálica, com a nossa tecnologia, que é uma tecnologia que nós criamos, nacional, patenteada, brasileira, conseguimos fazer com que os equipamentos eletrônicos ligados 24 horas por dia e em contato com a estrutura do cliente consigam fazer com que essa velocidade da corrosão seja reduzida. Né? Isso é o que nós entregamos especialmente. Quer dizer que a principal economia, do ponto de vista de valor, é o fato de que você não é que adia, você pospõe
a velocidade, a necessidade da manutenção. E, se eu entendi bem, 2 ou 3 vezes. Maravilha. E qual é a diferença, assim, por que esse valor é tão significativo, levando em conta de que, lógico, como você falou, tradicionalmente a gente dá uma lixadinha, dá uma espanada no produto e dá uma pintada, certo? Aí você entra por outros fatores ambientais importantes, porque, logicamente, você está usando um procedimento químico agressivo ao meio ambiente. E, no seu caso, você usa também componentes químicos? Como é que é feita esta mágica tecnológica de evitando, se é que evita, o uso de componentes químicos? Tá. A nossa proteção, nós chamamos de 100% ecologicamente correta e sustentável. Nossa tecnologia, ela usa a energia inerente no próprio metal. Nós não temos nenhum tipo de produto químico, não inserimos nenhum tipo de produto químico na superfície metálica, não usamos alta carga de energia, o consumo para funcionar a nossa tecnologia é um consumo muito pequeno. Se vamos levar aqui a cabo, para dar um exemplo, uma torre de celular de 40 metros de altura, ela vai consumir ali o equivalente a 16 watts. Né? Então, uma lâmpada de 16 watts ligada 24 horas ao dia é o que consome nossa central anticorrosiva. As centrais anticorrosivas, elas fazem o trabalho dela, ajudando também, pois 30% do metal extraído da natureza sai para repor aquilo que está corroído. A nossa tecnologia, ela vai aumentar o intervalo entre manutenções ou o intervalo entre falhas. Então, eu vou pintar um pouco menos, eu vou lixar um pouco menos, eu vou jogar menos restos de manutenção de estrutura metálica no meio ambiente. Então, eu vou agredir menos. Só que o mais importante, e que nós sempre falamos isso, além do aspecto ambiental, que é fundamental para nossa sobrevivência como um todo, os custos indiretos, foi o que eu falei, que eleva o PIB, por exemplo, americano, de 3,5% para 6% do custo da manutenção, são os custos indiretos, que é a paragem, é a troca da estrutura metálica como um todo. 15% do que se gasta em manutenção é tinta e lixar. É lixamento, tinta. Os outros 85% equivale à troca de estrutura. A nossa tecnologia, se o aspecto estético for importante, a tinta ainda será utilizada. Mas se o aspecto estético não for importante, pode usar a nossa tecnologia e vai ficar com um aspecto ali de aço cortem, né? Aquela camada, chamamos de camada passivadora exposta ao meio ambiente, que faz a separação do metal ao meio, mas a integridade do metal é preservada, o corpo físico do metal é preservado. Então, este é o objetivo da nossa solução. Conseguimos impactar economicamente, né? Reduzindo o custo. E ao meio ambiente, descartando menos produto no meio ambiente, menos resto de manutenção e consumindo menos metal para repor a estrutura, porventura, corroída. Levando em conta o que você nos disse no início, há uma economia. Então, essa economia que se faz é pela somatória dos fatores. Há o que você gastaria para manutenção e o que você gastaria para reposição, é isso? Isso. A conta financeira, cada um consegue fazer dentro do seu mercado. Mas levando-se em consideração tudo que nós falamos aqui, existe um custo financeiro e um custo ambiental. Então, o custo financeiro ele precisa ser calculado. O valor de pintar, manutenção, pura e simples. O custo da paragem para a manutenção, que eu vou aumentar. Se eu vou parar aquela máquina para dar manutenção a cada ano, eu vou parar ela a cada 2. Então, ela vai estar disponível para a produção. Isso não só, Carlos, para uma máquina industrial. Você imagine um sistema de distribuição de água, por exemplo. Temos várias cidades aqui no nosso país que são protegidas pela nossa tecnologia. Mas um reservatório de um simples condomínio. Um condomínio de casas que é abastecido por um reservatório da distribuidora de água local. Parar aquele reservatório metálico para fazer manutenção por corrosão, ele vai levar no mínimo 30 dias. São 30 dias daquela comunidade sem abastecimento normal de água. Vai ter que usar carro-pipa, vai ter que usar algum outro meio, ou a companhia de água fazer um desvio, ou colocar um reservatório temporário. Veja o custo disso. Isso é o custo intangível que nós chamamos. Essa conta, quem pode fazer é cada um dos usuários, cada um dos clientes.
que nós não conseguimos, mas conseguimos mostrar para eles que nós vamos impactar neste número. E aí ele vai começar a puxar essa para caderneta para fazer a conta. Nossa, fantástico. E então a tecnologia que você desenvolveram aí no Brasil, ela é única, ela tem concorrência em que, fora a tecnologia tradicional, que é raspar, lixar e pintar, existe alguma coisa semelhante ou parecido ou igual no mercado, ou o Brasil criou alguma coisa assim que nos deu orgulho de falar, bom, nós estamos na frente ou somos o único? Veja, não existe. Nós fizemos aí um trabalho jurídico mundial muito forte, através da WIPO, Comunidade Internacional de Propriedade Intelectual, pelo Brasil e pela Europa, né? A nossa empresa é brasileira, mas também ela é luso-brasileira, nossas sedes estão aqui, estão em Portugal. E fizemos um trabalho muito sério e profundo em relação ao que havia de patentes semelhantes ou algo parecido, né? E não foi encontrado nada deferido, né? Então, nossa patente ela é única, de fato, está patenteada, nossa tecnologia é patenteada, e não temos aí concorrentes. O que existe de semelhante à nossa entrega final é a proteção catódica. Porém, a proteção catódica, que ela é mais utilizada, amplamente utilizada, né, em estruturas que são enterradas ou submersas, ou cascos de embarcações. A diferença é que a nossa proteção ela consegue também proteger o que está enterrado, ou seja, embaixo da terra, submerso, embaixo da água, e principalmente que a proteção catódica não consegue proteger, que é o que está na atmosfera. Esse é o nosso grande diferencial, né? Questão de custo também, mas aí não é o caso de analisar, vai depender caso a caso. Nossa tecnologia tende a ser muito mais barata, mas isso aí é uma concorrência de mercado. Quando eu entro em disputa com a proteção catódica, eu posso disputar com ele para proteger uma tubulação, por exemplo, que está enterrada, né? Mas o que está na atmosfera, ou seja, exposto ao meio ambiente, apenas a Brussels consegue proteger. Hoje, no mundo, a única tecnologia disponível é a nossa. Eu vou lhe pedir 15 segundos para o nosso trabalho comercial e já voltamos. Há mais de 20 anos, o escritório Leaf Ferreira de Araújo presta serviços de qualidade e customizados para profissionais, empresários e investidores vindo para os Estados Unidos. Representa com excelência também empresas empregando estrangeiros em caráter temporário ou permanente. Entendemos que o caso de cada cliente é único e requer uma abordagem específica. Mantemos comunicação clara e objetiva com o cliente. Entre em contato para descobrir mais. leaflaw.com. Meus ouvintes, voltamos aqui com a André Cavalcante nos dando assim uma lição, uma aula sobre uma tecnologia que está implantada e foi criada e é única no mundo e, logicamente, no Brasil. André, onde é que essa tecnologia está já comprovada, funcionando? No Brasil, lógico, né? Nos deu uma dimensão disso e no resto do mundo. Isso, no Brasil, onde nós nascemos, né, e temos muito orgulho disso, em Portugal, que também nascemos quase ao mesmo tempo. Temos algumas instalações feitas nos Estados Unidos, ali à volta de 2017, mais ou menos. Mas nossa patente não havia sido deferida naquela ocasião. Então, nós temos no Brasil, em várias áreas, inclusive na Marinha do Brasil, tem estruturas, tem embarcações, né, inclusive submarinos protegidos por nossa tecnologia. Em Portugal, nós temos várias instalações, né, que estão sendo protegidas por nossa tecnologia em vários mercados, na África também, outros países da Europa que nós já estamos a atender, como Itália, Espanha, Finlândia. Então, temos instalações no México, no Peru, Paraguai, salvo engano, Peru, Chile, México, eu acho Canadá. Enfim, temos algumas aí instalações mundo afora, vários clientes, temos hoje mais de 420 clientes ativos, né, com instalações nossas funcionando agora, neste momento. Uma variação gigante de clientes, nós conseguimos entrar sempre focados no mercado B2B, né, nós não temos nenhuma
expertise em atender o mercado de varejo, ou seja, o pequeno consumidor, nós não temos expertise nem temos condição de atender. Nós focamos sempre na grande indústria, no grande consumidor, em portos, né? Desde os portos, estruturas de aeroportos também, falando de mobilidade, né? Algumas máquinas agrícolas de grande porte, passando por embarcações, passando por indústrias, passando por áreas de tratamento de água, em várias empresas de tratamento de água, desde reservatórios, área de tratamento, área de tratamento de dejetos também, indústria de celular, e na indústria varia um monte, indústria de celulose, indústria de cerâmica, indústria de fertilizante, que sofre bastante, né? Indústria petroquímica, enfim, tem um leque gigante de clientes aí, indústria de alimentos, de produtos de limpeza, como a Unilever, por exemplo. Então, temos aí uma infinidade de clientes, né, variando em todos os níveis, que sofrem, especialmente e principalmente os que sofrem e gastam muito com corrosão. Você falou no começo do programa de que, logicamente, cada situação é diferente e, às vezes, a empresa, ou a máquina, ou a indústria está no centro de um país, longe do mar, e tem outros lugares, como nós temos aqui no Porto, um armazém que armazena sal. Então, eu falo sobre correção, está do lado. Há alguma diferença essencial entre a vantagem da utilização desse produto em áreas de alta necessidade de manutenção e no centro, ou o percentual da vantagem é sempre o mesmo? Vamos lá. Existe sim uma variação, mas como eu falei, o nosso piso, ou o mínimo nós entregamos, é ali o dobro do tempo de vida útil. Então, se o ambiente é extremamente agressivo, eu vou dar um exemplo. Aqui, como eu falei, o Brasil ele é um grande laboratório para corrosão. A corrosão ele é fantástico, né? Nós temos uma das praias que é considerada uma das praias mais salinas do mundo, chamada Praia do Futuro, no estado do Ceará. Protegemos lá um parque de diversões aquático, que fica na areia da praia, de frente para o mar, não, quase dentro d'água. Sim. E o brinquedo aquático, que tem água com cloro. Então, a velocidade da corrosão nesse tipo de brinquedo, ela é gigantesca. Ele é estrutura metálica. Veja, eles têm vários brinquedos em madeira, mas esse especialmente é estrutura metálica, não tem o que fazer. Se lixar e pintar apenas, ele não vai aguentar 2 anos. Então, quando nós damos a referência de, no mínimo, dobramos a vida útil, já pensando nesses ambientes altamente agressivos. Mas, até então, nós já fizemos muito mais do que o dobro mesmo nesses ambientes altamente agressivos. Mais do que o sal ele é agressivo. Mas o fertilizante, ele é mais agressivo ainda. Temos aí uma infinidade de cases nesse sentido, porque o fertilizante ele tem uma corrosão química e tem um ambiente muito mais agressivo. Então, nós conseguimos, sim, o mesmo resultado, os mesmos percentuais, né? Menores, claro, do que uma estrutura de simplesmente, por exemplo, a Embraer, que tem apenas um galpão, um armazém metálico, né? Então, esse tipo de proteção é uma proteção que vai dar o resultado consonante ou de acordo com o desgaste que o cliente já sabe. Uma estrutura de um armazém, que ele armazena alimento, seja ele grão, seja ele o que for, que não tem nenhuma agressividade para o meio, ele tem uma periodicidade de manutenção de 5, 6 anos já. No caso do sal, ele deve fazer manutenção a cada ano, né? Se não fizer, ele vai perder a estrutura dele, mais do que manter. Também tem isso. Às vezes o cliente quer deixar acabar para destruir e fazer novamente. O que nós fazemos é justamente isso, é aumentar o tempo dessa estrutura. Então, para esse caso do sal, por exemplo, seria fantástico, né, a gente poder utilizar a tecnologia Rustless para proteger este armazém, né, que tem uma velocidade longa, rápida de corrosão, e ele iria perceber rapidamente a redução no consumo do metal, né? Bom, maravilha. Nesses casos, então, como é que você calcula o valor do produto?
É pelo nível de utilização ou o comprador da tecnologia compra em função da vantagem econômica da utilização da tecnologia? Como é que é essa comercialização? Tá. Não, isso é um cuidado que sempre temos, né? Até pela questão de uniformidade mundial, né? Precificação mundial. Nosso preço é custo, nossos custos eles são feitos de acordo com a estrutura do cliente, não o valor do bem, né? O que é gasto para fazer a nossa instalação. E a nossa tecnologia, a nossa estratégia comercial, nós temos apenas 2 meios de fazê-lo. O principal deles é a locação. E o segundo é a venda. A locação, por que é importante e nós sempre priorizamos a locação? Eu não quero apenas vender e ir embora. Nós prestamos um serviço ao cliente. Eu estou junto a ele. Eu tenho um atendimento feito. Minha equipe técnica está constantemente dentro desses grandes clientes que nós atendemos. Então, é habitual ter uma equipe da Rustless fardado, olhando, tirando foto de alguma estrutura que esteja protegida ou não, preparando relatórios e mandando para a equipe de manutenção. Não só a estrutura protegida pela tecnologia, mas também outras, mas principalmente que está atendendo pela tecnologia, que já entendemos que na indústria existem lá, por exemplo, um silo ou um elevador de caneca que na ponta tem uma antena para-raio. E aí a empresa do para-raio vai lá, arranca um ponto de ancoragem da proteção anticorrosiva ou desliga a nossa central. O que acontece? Não vai funcionar. Se eu tiver vendido e for embora, vai desligar a central e não vai funcionar. Nós estamos lá o tempo todo. Então, se acontecer isso, nós vamos saber, vamos receber um alerta remotamente, vamos lá, a equipe vai lá, olha, ajeita, conserta e deixa o cliente pronto. Na venda, mesmo na venda, o cliente se obriga na compra, nós inserimos 1 ano de acompanhamento. Então, mesmo ele comprando, ele vai ter 1 ano de visita técnica da nossa equipe a cada 3 ou 4 meses, para deixar tudo funcionando e com setup aproximado ali do que é necessário. Posterior a esse período, geralmente, os poucos que optaram por compra, geralmente nos contratam posteriormente, quando usa o CAPEX, não o OPEX, né? Porque tem essa questão também, eu vou usar o CAPEX aqui, não tenho um OPEX, então vou tirar do meu CAPEX. E aí vem depois contratação. Isso aconteceu muito na Europa. Tá? Quando abrimos o mercado europeu, especialmente porque o português ele não tem hábito de locação, como o americano tem, como o brasileiro tem, como o italiano vê com ótimos olhos essa solução. Nós alugamos na Itália facilmente, como acho que será no mercado americano e como é no Brasil e outros países. Mas lá no português não tiveram que vender. Depois de 1 ano, o pessoal vamos fazer manutenção. Então, agora vou fazer um contratinho de manutenção. E aí nós vamos acompanhar. E uma pergunta agora para os Estados Unidos. Por que nesse processo vocês optaram por desenvolver a Europa, que é um mercado ardido, sem dúvida nenhuma, a África, que é um mercado complicado, Brasil, que é, e não Estados Unidos? Qual é a razão de você nos desdenhar como americanos? Pelo contrário, Carlos, pelo respeito que eu tenho ao mercado americano. Eu acho que nós precisávamos estar mais acreditados, né, e estarmos mais fortalecidos, preparar toda essa estrutura da empresa para atender o mercado americano. O que eu dizia aqui quando nós iniciamos aí a nossa internacionalização, ali, de 2019 para 2020, eu dizia, nós vamos internacionalizar, vamos lá para Portugal, vamos para a Europa, porque na Europa eu consigo comportar, eu abro comportas. Então, eu sou português, eu atendo apenas Portugal. Eu vou para a Espanha. Então, primeiro eu fui para a Espanha, depois de Portugal fomos à Espanha. Então, temos Espanha, ok, instalações na Espanha, ok, vamos agora para a Itália. Então, estamos na Itália. Vamos para a Finlândia primeiro, depois a Itália. E aí, por quê? Eu consigo ir adaptando e, principalmente, entendendo como muda os mercados, que cada país, a Europa, apesar de ser União Europeia, é apenas um nome. Cada país tem sua particularidade. Dentro do próprio país tem uma variação gigante do mercado consumidor. Então, nós vamos aprendendo, né? A empresa foi aprendendo com isso para poder ganhar conhecimento e ganhar musculatura para poder atender o maior mercado consumidor do mundo, que é o mercado americano. Então, não foi mais por medo
do que por afronta, né? Não foi por desdém, foi por preparação para não sair, não ser enxotado como um amador, né? Então, vamos aprender no mundo, coletar informações. Tecnicamente, meu sócio, que é o criador da tecnologia, né? Jefferson Tasca, um abraço para ele. Aí ele se preocupava muito com essa questão da variação, se preocupa com a variação de instalações, as particularidades de mão de obra, particularidades de materiais que são empregados na instalação, que isso varia bastante também. Então, tudo isso nós estamos aprendendo ao longo do tempo. A África é uma escola à parte, mas a Europa é algo que também nos ensinou bastante, e eu acho que agora estamos prontos para o mercado americano. Maravilha, André. O que é que você deixaria assim de orientação, de experiência para os empresários brasileiros que queiram se internacionalizar? E a segunda pergunta, que você segue aí adiante, certo? Como é que você pretende entrar nesse desafio americano? Tá. Quem precisa entender o momento de internacionalização é o próprio empreendedor, né? Eu acho que é muito importante a preparação, é muito importante buscar apoio de alguns órgãos que temos no Brasil, né, que é a Apex, a Funsex, que são instituições que ajudam muito a entender um pouco do mercado, estudar bastante o mercado que vai entrar, entender a conta desse mercado, né? A questão tributária não é fácil, mas no Brasil muda a tributária diariamente, não tem problema, então você vai entender isso, né? Então, esse é o que eu falo e digo para todos que queiram internacionalizar seus negócios. Entender se o mercado consumidor é interessante, se aquele mercado vai consumir seu produto, se não vai. Agora, nós temos uma vantagem. Nos países que nós entramos tem indústria, então sabemos que pelo menos a indústria vai nos comprar, vai nos contratar, né? E com relação ao mercado americano, a segunda pergunta, Carlos, como eu tinha falado agora há pouco, é muito respeito que tenho pelo mercado americano. É um grande desafio, pessoalmente, para mim, para Jefferson, meu sócio, que nós temos aí esse desafio pela frente, de entender o mercado americano e abraçar o mercado americano. E tudo isso que eu falei, essa lição de casa, nós fizemos, né? Mas como em uma prova que nós vamos com o peito aberto, com o conhecimento que temos. Se faltar, vamos buscar ajuda, mas com muita humildade. Isso é um ponto fundamental e crucial para que o negócio dê certo. Humildade, em primeiro lugar, Deus, acima de tudo, depois a humildade para que a gente possa estar aqui sentando e ouvindo, né, o que é que o mercado vai nos dizer. Então, isso é o que nós vamos fazer no mercado americano, da mesma forma que fizemos em todos os demais. E esperamos ter o mesmo resultado, o mesmo sucesso que estamos conseguindo colher nos demais mercados. Mas, assim, para nós é um grande desafio, mas também é uma grande honra, e entender e ao menos nos entender preparados para o mercado americano. Maravilha, André. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua explicação. Um exemplo de um empresário que, ao mesmo tempo, é extremamente cauteloso, como pudemos ver, e agressivo. Quer dizer, essa é uma dualidade muito importante, inclusive porque a gente nota aqui que realmente para os Estados Unidos precisa tudo isso que você falou e mais a humildade. Isso é que muitas vezes tem feito perecer as empresas que vêm para cá. Parabéns, obrigado pelo seu tempo, sucesso na entrada no mercado americano, que temos certeza que com a sua cautela, com a sua agressividade e a humildade está condenado ao sucesso. Muito obrigado. Obrigado a você, muito prazer e tudo de bom para todos. Maravilha. Bom, senhores, tivemos hoje a oportunidade de conversar com um empresário cauteloso e agressivo. É uma qualidade fantástica poder unir essas duas características para se internacionalizar. Esperamos ter sido úteis a vocês como exemplo, como perspectiva, e principalmente para os homens de pouca fé verem que realmente há um espaço enorme para a internacionalização da sua empresa, seguindo as cautelas e a ousadia necessária. Boa noite a vocês.
E na próxima terça-feira estaremos juntos novamente com mais um programa muito interessante para o conhecimento de vocês que tanto precisam e querem internacionalizar a sua empresa. Uma boa noite.